O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pirlo! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo sa? Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos à edição de número 42 do podcast da Cautiopédia, que chega até os seus ouvidos graças à nossa parceria com a Central 3. Tem a gente, tem o lado B do Rio, tem o meio campo, tem o xadrez verbal, tem muita coisa boa na Central 3. Depois que você ouvir essa edição 42 da Cautiopédia, você vai lá dar uma fuçada, porque tem muita qualidade para gostos diversos. No podcast de hoje a gente vai falar sobre a seleção italiana, que deixa mais uma boa impressão pela segunda data FIFA consecutiva. Não querendo zicar, acho que já dá para falar que dá para ver uma melhora significativa, mas a gente vai falar sobre mais detalhes, né? Do que está melhorando exatamente, do que a gente já pode ser otimista, do que a gente ainda não pode ser tão otimista assim. Vamos falar também da Série A, mais especificamente do Milan, que rodada sim outra também apresenta problemas, né? Não é um time que consegue ficar muito tranquilo nessa temporada da Série A e a gente quer entender e vai explicar o porquê. Não é muito diferente da Roma, mas na Roma a gente tem casos individuais que ficaram inclusive bem nítidos na data FIFA com a seleção, né? São assuntos que se correlacionam, assuntos que vão se cruzar, porque um certo jogador que vem deixando a desejar na Roma também o fez na seleção italiana, então acho que fica um pouco mais fácil a gente analisar, mas a gente vai falar um pouco mais sobre. E também sobre o Torino, até porque a gente na última edição falava que o Torino chegava à liderança depois de 47 anos e a capa do nosso podcast era um jogador que infelizmente se machucou e está fora pelo resto da temporada, então a gente vai falar se ainda existe vida no Torino depois da lesão de Duvan Zapata. É claro que eu não estou sozinho nessa, estou com meus fiéis escudeiros. Caio Bittencourt, bom dia, boa tarde, boa noite, pode dar seu destaque inicial, por favor, querido. Olá a todos, depois de uma edição que eu fui ali dar uma voltinha e tal, mas já estou aqui. Estamos aqui para falar da seleção italiana, que teve duas partidas interessantes, uma destruída, autodestruída, melhor dizendo, pelo Pellegrini, a outra uma partida interessante, embora vale lembrar que ela não deveria acontecer por conta que Israel deveria estar suspensa do futebol internacional, mas enquanto a FIFA não resolve os pedidos de federações como a Palestina pela suspensão de Israel, Israel continua a cumprir seus jogos no grupo da Nations League. Muito malabarismo, né, gente? Muito malabarismo para que Israel continue jogando a Nations League. Nelson Oliveira, bom dia, boa tarde, boa noite. Pode também chegando aí com o seu destaque inicial, por favor. Olá a todos. O destaque inicial é o quanto esse podcast zica, né? Impressionante. A gente já brincava antes, né, de como isso acontecia com alguma frequência. E agora, com o caso do Zapata, eu acho que ficou evidente, né? Então, a gente fala bem de alguma coisa, ela vai pro ralo, né? Vamos falar bem do X? Vamos, Xandão. Vamos falar bem do X. Antes de eu começar logo essa edição, já concordando com você, né? Se você ouvir a gente falando bem de alguém, tem o toque de Midas e tem o toque, tem a piada, né? Que existe o toque de merdas. O Cautiopédia está com esse famigerado toque aí. Queria só pedir perdão pra galera que a voz tá baleada, passei a semana toda gripado, então se a voz der uma rateada durante esta edição, minhas mais sinceras desculpas aí, tá um pouco melhor, mas ainda tá dando aquela agarrada de vez em quando. Vamos começar falando então, Nelson, vou jogar pra você. Se dá pra você falar de como a Itália começou essa última data FIFA, se dá pra falar da pré-expulsão do Pellegrini, né? Se dá pra falar assim, o que a Itália vinha mostrando, vinha apresentando até que nosso Pellegrini, como diria no Tropa de Elite, se explodiu e explodiu a tropa inteira, né? Vou até comentar em confidência aqui, a gente até falava no grupo, no próximo programa, né, que inclusive, para quem é nerd do futebol italiano, vai lembrar que o número 42 é o número do Balzaretti, né, então, já que a gente tá falando de gente que às vezes
não faz o que deveria, né? Ou que não atinge o nível esperado. A gente pode falar trazendo o ex-jogador da Roma para falar de um jogador atual, né? Que é o Pellegrini, que durante bastante tempo liderou a Roma e tudo mais. Mas tá numa fase muito ruim, né? A inconfidência que eu ia cometer, que eu falei, a gente vai tratar da Itália já classificada na Nations, né? Na próxima edição do nosso programa. Isso não aconteceu, né? Mais uma zicada aí nossa, mas tá perto, né? A Itália tá praticamente classificada, é muito difícil, né? Precisa de um ponto só, ou que a Bélgica não pontue. Mas a Itália tem jogado bem na Nations League. Eu especificamente, né? Eu defendia a saída do Spalletti depois da Euro horrível que ele fez, não exatamente só pelo futebol, né, mas pela postura dele, né, que eu achei bastante inadequada, tirando o corpo fora e tudo mais, mas parece que ele se resolveu com os jogadores, né, e a Itália tem jogado bem. Uma prova disso foram esses 20 minutos iniciais contra a Bélgica, né, que também se repetiram em outras partidas, né. A Itália com um começo forte, o Spalletti começou a levar em conta um pouco mais as valências, né, dos principais jogadores nos seus clubes, né? Agora tá, de fato, usando uma defesa 3, espetando o Cambiaso de um lado e o Di Marco do outro. Eles têm rendido muito bem juntos e isso foi a tônica, né, do início de jogo contra a Bélgica, os dois participando bastante. Contra Israel, isso também acabou se repetindo, né? Até com o Di Lorenzo até aparecendo um pouco mais. O Di Lorenzo que tem jogado como zagueiro. Mas eu acho que esse é o grande saldo da data FIFA e dessa segunda parte do trabalho do Spalletti, na verdade, é como a Itália tem conseguido aproveitar, pela falta de teimosia, né, pelo fato de o técnico ter deixado a teimosia um pouco de lado, deixado as suas ideias um pouco de lado, porque na seleção nem sempre isso funciona, né? A seleção muitas vezes é momento, muitas vezes é você aproveitar o que de melhor os jogadores apresentam nos clubes e tentar replicar de certa forma. E pra mim a chave tem sido essa. E a mesma coisa com o Retegui, né? O Retegui, que também participou muito bem desses minutos iniciais contra a Bélgica, ele tem jogado de uma forma que se assemelha um pouco ao que ele faz na Atalanta, né? E aí, pra não dizer que o Pellegrini também não está fugindo dessa regra, ele também está jogando conforme tem jogado na Roma e tentou deixar a Itália na mão, né? Mudou o jogo todo, né? Depois que ele foi expulso, o jogo mudou de feição. Eu achei que depois disso a Itália teve muitos problemas defensivos na bola aérea, em jogada de bola parada também. Eu acho que isso ficou esquisito até, né? O Calafiori e o Bastoni até um pouco perdidos, alguns cruzamentos que entravam demais, faltando um pouco de cobertura também. Esses são os pontos negativos desse jogo, né? Se a Itália tivesse vencido, já estaria classificada. Mas eu ainda vejo a data FIFA da Itália como positiva e... Enfim, vamos ver se na próxima, já de novembro, o Pellegrini deve estar lá, mas vamos ver se ele vai continuar jogando como titular, porque o Barella vai estar de volta também. E o Barella de volta faz com que o Fratesi ou jogue mais avançado, como já jogou anteriormente, ou perca a posição. E eu não vejo o Fratesi, que é artilheiro da gestão Spalletti, perdendo a posição nesse momento. Então acredito que o Pellegrini possa acabar dando lugar ao Barella no time. Pelo amor, né? Pelo amor. Você falou do Balzaretti no começo da sua fala, Balzaretti que inclusive também agride a moda, né? Se veste mal demais. Comentarista, não sei se ainda é comentarista do DAZN, mas quando eu acompanhava transmissões do DAZN da Série A italiana, o cara agredia a moda, se vestia no escuro. Caio Bittencourt, queria que você falasse sobre um aspecto da vitória sobre Israel. A Itália fazendo um jogo seguro, um jogo sólido, já vencia por 2-0 e aí toma um gol de Israel. Vi alguns comentários, né, via a mídia italiana abordando de duas formas a reação do time italiano, né? Vendo pelo lado positivo, falando assim, olha, tava vencendo por 2-0, deu aquela tiradinha de pé, mas assim que foi ameaçado, voltou lá e conseguiu, mais uma vez, assim como no começo do jogo, dominar a partida. E teve a galera mais cri-cri, né, que fala assim, pô, não pode, olha só, é porque foi contra Israel, mas se fosse contra outro time, um apagão mental desse, um desinteresse pelo jogo, então assim, dá pra ver das duas formas. Queria que você falasse sobre esse aspecto desse jogo específico, porque a gente fala muito da irregularidade do time italiano, eu queria saber se está atrelado a isso também, né? Não sei dizer até que ponto seria atrelado. Que assim, de certa forma, eu creio que já é um fenômeno que acontece em alguns jogos, das vezes o time italiano desligar um pouco do jogo, não ter a intensidade durante 90 minutos e aí ser irregular sob as mais diversas formas. Mas
esse específico de Israel, embora a seleção israelense esteja evoluindo nos últimos tempos, seja até de certa forma competitiva no ambiente da UEFA, no que ela acaba jogando, eu acredito até que o gol tenha saído por um descuido coletivo, mas também, sobretudo, com uma deficiência que tem a ver até com os próprios goleiros italianos. E aí eu digo, no geral, goleiros no plural, porque o Donnarumma volta e meia tem alguns problemas com bola aérea, e o Vicario tem um caso curioso que eu acho que acontece tanto em alguns gols de bola aérea que ele sofre no Tottenham, quanto até nesse gol, que ele tem uma certa dificuldade para liderar a área nesse tipo de cobrança de escanteios, nesse tipo de organização de jogadas, de organização da bola parada, e eu creio que até partiu daí um pouco disso, e aí tem reclamação de falta, que é curioso até, é discutível sob o ponto de vista do que se tem de marcado de faltas em goleiros, em lances assim, e sobretudo discutível no ponto de vista da desorganização coletiva nesse lance em si. Mas, por outro lado, eu creio até que a data FIFA, tanto dos jogos contra a Bélgica como contra Israel, trouxeram boas notícias. Para mim, a boa notícia principal, é o desempenho do Di Marco, que chega a ser uma qualidade incrível, como ele tem atacado os espaços, como ele tem defendido muito bem, como tem sido um pêndulo para o desempenho da Itália. Tem uma segunda, que aí eu trago em 2, que é a volta do Tonali, que ao lado do Fratesi deu uma certa organização que faltava a esse meio campo, e de certa forma também você destacar positivamente, apesar dos 2 gols diante sofridos contra a Bélgica, um desempenho até interessante sobre um certo ponto do trio de defesa, e aí vai tanto para o Calafiori quanto para o Bastoni, que teve uma qualidade muito boa diante da Bélgica, contra Israel um pouco mais tímida, e também do Di Lorenzo, que foi muito bem contra Israel. A minha questão e o meu ponto de interrogação, que eu ainda sigo um pouquinho assim, com desconfiança sobre contextos específicos, é a questão do ataque. Primeiro, qual que vai ser a ideia do Spalletti com esse 3-5-1? Vai ser ter um ponta de lança como foi Raspadori contra Israel? Ou de repente vai fazer o Barella cumprir essa função? Como é que vai ser? Se de repente muda o estilo de ataque, de certa forma, porque o Retegui, sob esse contexto do 3-5-1, atua com mais liberdade, ataca mais espaços, participa bem e fica mais livre para fazer o estilo de jogo que ele gosta de fazer na Atalanta, que ele tem feito até com boa liberdade na Atalanta, ou até se vão ser testados novos nomes, se vão aparecer novos nomes, porque a gente até achou de maneira curiosa, por exemplo, a convocação do Daniel Maldini, que até entrou contra Israel, teve toda aquela história da terceira geração de Maldinis que frequenta a seleção italiana, depois do Cesare e do Paulo, agora tem Daniel cumprindo a terceira geração. Então, assim, é interessante. Outro nome que eu acho que essa data FIFA deu um certo olhar diferente, meio assim contra a Bélgica, mas entrou até ok contra Israel, o Samuel Ritt do Torino. Acho interessante de acompanhar a evolução dele. Nelson, vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto do Maldini, porque eu acho que a gente fala muito, e a gente viu muito superficialmente, essa questão das gerações, que o Caio falou, todo mundo abordando, avô, pai, agora ele, e um pouquinho mais de gente e de mídias abordando se ele tem bola para jogar na seleção italiana, mas eu queria que a gente focasse no aspecto que a gente cobra muito e que quando acontece a gente também não pode ignorar, né? Que é o jogador de potencial, que não tem grandes chances nas grandes equipes, né? Nos gigantes, e se desenvolve numa equipe menor. Não vou entrar aqui no mérito de dizer se o Maldini tem bola ou não para jogar na seleção italiana, mas eu acho que é inegável que a mudança para equipes menores fez com que ele conseguisse, não sei se atingir ainda o seu potencial máximo, mas que fez que ele pudesse se desenvolver, né? E a gente cobra muito que os times grandes não têm essa
essa paciência ou essa filosofia, não é algo que eles fazem, mas o Daniel está se aproveitando muito de um ambiente que foi muito propício para que ele acabasse chegando na seleção italiana, né? Eu acho que é um cenário que a gente cobra, aconteceu, então a gente também tem que ver todo o processo, né, Nelson? Ele teve algumas dificuldades no Spezia e no Empoli, né? Agora no Monza que ele começou a se encontrar um pouco mais, né? Eu, sinceramente, acho bastante cedo até para ele ser convocado, né? Um cara que tem uma carreira ainda bastante... Ele fez 23 anos agora, né? Ele tem 58 jogos na Série A, 70 como profissional, ainda é bastante pouco, né? Certamente é mais do que o Pizzilli, que foi convocado também, né? O Pizzilli tem 7 jogos na Série A e 10 como profissional. Então, são convocações assim que eu não faria essas convocações, sabe? Não que eles não mereçam ou que não sejam bons jogadores ou que não venham a se tornar bons jogadores, mas eu tenho visto que a Itália tem se equilibrado muito entre não desfalcar a seleção sub-21 e chamar outros nomes que poderiam estar lá. Maldini, enfim, já tem 23 anos, né? Acho que não é um jogador que estaria no ciclo da sub-21 mais. Mas o Pizzilli, por exemplo, tem 20. Sim, eu não vejo o Pizzilli à frente do Fabiano Bologna, por exemplo, e de outros nomes. Eu acho que o Fabiano, por exemplo, era um cara que já devia ter passado pela seleção principal. E antes do Daniel Maldini, eu também vejo outros nomes que nesse momento estão jogando mais do que ele em termos de ataque, né? Por exemplo, o Espósito do Empoli. Eu acho que teria um pouco mais de sentido chamá-lo. Mas, de fato, é importante que os jovens possam jogar, né? Se não nos seus times de formação, né? No caso do Maldini e o Milan, que eles tenham pelo menos a oportunidade de jogar no time da primeira divisão. A gente já falou aqui várias vezes, né? Como na seleção sub-21, muitas vezes você vê nomes de Série B, até de Série C, né? Então, isso pra mim é algo que pra mim chama muito mais a atenção e que isso sim deveria ser resolvido, né? A gente vê a convocação da Série B no momento mesmo. Tem muitos jogadores que estão na segunda divisão da Itália, da Inglaterra, tem jogador que tá no Besiktas, tem jogador que tá na Suíça, na Grécia. Então, ainda, para mim, é o grande problema, de que a Itália muitas vezes não consegue se aproveitar até mesmo desses jovens que estão na seleção sub-21 para dar o salto, porque às vezes eles não conseguem receber as oportunidades no lugar correto. O Maldini, no Monza, ele pareceu ter achado esse lugar, pelo menos no final da temporada passada, né? Que ele foi para lá no meio da temporada, com o Palladino ele jogou muito bem. Agora o Monza não tá bem na Série A. O Maldini não é um dos que tem jogado mal, mas o Monza tá rateando com o Leicester. Então, talvez o ambiente com o Palladino tenha feito bem para ele e agora ele tenha um pouco mais de dificuldade para se firmar com o Leicester. É algo que a gente tem que observar. E, assim, eu acho que o Spalletti também deu uma certa rodada no elenco nessa convocação, porque tinha Israel para jogar. Digamos que os jogos fossem Bélgica e França, eu acho que isso não ia acontecer. Eu acho que ele não teria chamado o Pizzilli e o Maldini, por exemplo. Poderia ter chamado quem estava na última convocação e continuou fazendo um bom trabalho na Fiorentina e dessa vez não foi convocado. Então eu acho que tem um pouco a ver com isso também. Enfim, a seleção sub-21 se classificou, né, para Euro. Agora é ainda mais improvável que alguns desses jogadores apareçam nas convocações. Talvez não na próxima. A próxima não vou garantir que apareça um outro nome da Sub-21, porque a Itália precisa desse pontinho aí, né? Joga fora com a Bélgica, e se fizer esse ponto aí, já se resolveu, e depois recebe a França. E depois já vem pro ano que vem, e eu acho que a seleção Sub-21 não vai ser desfalcada pensando nessa Euro, né? A Itália tem tentado vencer torneios e competir em torneios de base. Eu acho que tem feito parte do planejamento, né? Da FIGT, a Federação Italiana mesmo, competir e ganhar, mostrar que a Itália tem times com jogadores que podem fazer com que a Itália tenha sucesso na base. E isso acaba dando certa cancha, embora eu acredite que nada supera a cancha na seleção principal em jogos importantes de primeira divisão e de torneios da primeira prateleira, né? Então, é isso. Eu acho que, a não ser que o Maldini faça muito, eu não vejo ele voltando para a próxima convocação, por exemplo. Acho que a próxima convocação vai ser um pouco mais cascuda. É isso. Você citou alguns nomes aí. Eu estou no aguardo do paulistano Gabriel Strefedes aí na seleção italiana. Se se puder, acredito que é um desses unsung heroes aí dessa temporada da Série A. Caio, para fechar essa nossa passagem pela seleção italiana, na sua última fala você citou 3 jogadores e me parece muito claro que o lado esquerdo da Itália está muito bem servido, né? Porque você citou o Di Marco,
Você citou o Calafiori, você citou o Bastoni, que na seleção especificamente nem atua tanto assim pelo lado esquerdo, mas é aquela zona de origem dele, né? Agora é acertar o lado direito, Caio? Ou ainda dá pra melhorar esse lado esquerdo? Ainda tem mais coisa pra acertar? Porque parece que tá meio torto o time, né? Eu não digo que tá totalmente torto, porque assim, acho que o lado direito ainda, assim, você tem uma ideia de que serão Di Lorenzo e Cambiaso ali. Mas é bem verdade que talvez o desempenho, assim, é que é o tipo da coisa, né? Se você for parar pra pensar o desempenho do Di Lorenzo, embora melhorou em relação ao horror que foi o 2023-24 dele, que deu no fato dele ser o pior jogador da Euro pela Itália e ter uma temporada terrível no Napoli, ele começou assim um pouco melhor em relação ao que se tinha com o Conte já nesse início do Napoli, e isso acabou fazendo diferença. Claro que tem uma questão de confiança também, você tem, às vezes, uma questão de sistemas diferentes que ele vem atuando, tanto na seleção como no próprio Napoli, que tem vezes que ele joga de terceiro zagueiro, uma espécie de braceto, como se chamam, para início de jogadas, ou até na tradicional linha de 4, que, por incrível que pareça, o Conte tem testado nessa temporada, embora ainda seja muito curioso a gente pensar no Conte usando uma linha de 4. Mas dito isso, é que Di Lorenzo e Cambiaso, embora tenham feito boas partidas, né, nessa data FIFA diante de Bélgica e Israel, não dá pra você dizer assim, aquela coisa de ter o melhor da posição, que nesse caso é o Di Marco. O Di Marco pode dizer que está entre os melhores na função dele, como ala no mundo? Pode. O Bastoni pode dizer que está entre os melhores zagueiros do mundo? Pode. O Calafiori tem potencial para isso. E tem demonstrado nesses primeiros jogos de Arsenal também. Mas acho que logo, quem sabe ele pode dizer também. O Bastoni, assim, uma lista de top 5 melhores zagueiros do mundo, no momento, sem ele, é uma lista que eu considero errada. Gostei e vou com o relator nessa aí. Vamos falar um pouquinho de Série A então. Já dei um spoiler quando a gente estava falando dos assuntos do programa sobre o Milan. Nelson, primeiro eu queria que você falasse a única coisa boa do Milan que eu estou vendo, que é o Pulisic, e aí depois você pode descer o cacete, porque merece, né? O time do Milan não está apresentando rigorosamente nada na Série A, na Liga dos Campeões, o time não consegue se encontrar. É bem verdade, conseguiu uma vitória no derby, mas é só aquilo ali, né, Nelson? A gente até comentou, né, na última edição, que vitória no derby, não no derby della Madonnina, no caso o derby de Itália, o Frank De Boer também conseguiu na Inter contra a Juventus e só fez aumentar a agonia, né? Ganhou aquele jogo ali e depois muitos tropeços, muitos problemas e acabou jogando a temporada da Inter no lixo, né, naquela ocasião. Com o Paulo Fonseca pode ser que aconteça a mesma coisa, porque as evoluções, né, que foram mostradas no derby, logo meio que foram anuladas depois, né? Beleza, o jogo contra a Fiorentina, né, na Série A foi bastante maluco, né? Mas ali a gente viu certas coisas que a gente não via anteriormente no Milan, né? Eu vou deixar pra falar da coisa boa que é o Pulisic depois, mas a gente vê um Theo Hernandes muito aquém do que pode, né? Um cara que tá, parece meio desconectado, meio nervoso. Apesar de ele ser um cara meio genioso, né? Isso, meio temperamental, mas totalmente, assim, desconectado, né? O que aconteceu nesse jogo com o Fiorentina não é uma novidade. Ele não tem jogado bem essa temporada. Perder pênalti acontece, fazer pênalti também acontece. Mas ser expulso e fazer tudo isso no mesmo jogo é um pouco fora do padrão dele, né? Tá muito abaixo. E na Champions League, né? O Milan acabou também, logo depois do derby, perdeu pro Bayer Leverkusen. E também não fez um jogo lá muito inspirador. Enfim, eu ainda vejo o trabalho do Paulo Fonseca ainda com muitas ressalvas. É um trabalho que tem uma dificuldade imensa de convencer a defesa ainda, até por questões individuais também, né? Acho que a gente precisa colocar aqui, por exemplo, como o Tomori diminuiu muito o nível de atuações, né? Um cara que sempre foi um pilar do time desde que chegou, tem jogado muito mal e desde antes do Paulo Fonseca também, né? Sim, a gente vê que o Gabbia, que é um cara que sempre foi contestado e até foi pra seleção, é o melhor zagueiro do Milan nessa temporada. Acho que dá
um pouco da dimensão, né? Porque o Pavlovic teve seus momentos, mas ainda não se firmou. O Tomori, como eu falei, tá muito abaixo. Na lateral direita você tem ali o Calabria, que é um cara muito contestado, e o Emerson Royal também, que não chegou assim com o apreço da torcida. E do outro lado, era pra ser o Theo Hernandes ali, o cara que guiaria, né, essa defesa. Então, isso, assim, sendo torcedor do Milan, eu acho isso muito preocupante dentro de todas as questões sistêmicas do time, né? E o Rafael Leão também tem apresentado muito pouco, né? Na última temporada também já tinha tido vários momentos, assim, de queda de rendimento, né? E o único que não cai é o Pulisic, né? Que desde a temporada passada, pra mim, é o principal jogador do Milan. Tem conseguido marcar gols, tá sempre no lugar certo, é um cara oportunista, consegue dialogar bastante, ataca os espaços, chuta de fora da área, da assistência, enfim, é o líder técnico do time, assim, muito à frente do Rafael Leão, né? Então, por um lado, isso também é um pouco preocupante, né? Porque, não falando que o Pulisic não tenha qualidade, mas tendo outros nomes ali importantes, e o Pulisic que vai carregando o Milan nas costas, isso demonstra que o time tá precisando de um chacoalhão. Às vezes a impressão que me passa é que o time tá... o elenco ali como um todo, e acho que vejo isso principalmente no Theo Hernandes e no Rafael Leão, meio contaminado com a falta de ambição. Parece que eles entendem que a diretoria do Milan tá ali um pouco sem dar um salto adiante e que eles têm uma capacidade, eles também estão entre os melhores do mundo em suas respectivas posições e talvez estejam se sentindo um pouco estagnados naquele ambiente, mas são ídolos da torcida e também não têm forçado tanto a barra para mostrar seu descontentamento, embora tenham havido casos, né, e a gente já discutiu sobre isso aqui, de que eles aparentam esse descontentamento, né, certa rebeldia, até de contestação do Rafael Leão com a torcida em Parma, ou dos dois terem ficado distantes do elenco naquele caso contra a Lazio, né, que eles tinham acabado de entrar em campo, eles não foram para reidratação e tudo mais, ficaram distantes do restante do grupo. Enfim, são muitos elementos, né, e tem aquela história de que onde há fumaça há fogo, né, então eu vejo isso muito como um reflexo de uma falta de ambição da diretoria e também uma diretoria um pouco perdida, com o Ibrahimovic, que é muita garganta e também faz pouco, né? Eu acho que a gente tem que colocar isso também, não que ele esteja me ouvindo, porque senão ele soltaria alguma piadinha contra mim, mas enfim. O Zlatan às vezes me lembra aquele meme do pessoal da TV Quase, né? Ele é artista, tem que elogiar tudo que ele faz. É um pouco disso aí, não reage muito bem a críticas não. Caio, não sei se você ainda quer falar do Milan ou quer pular pra Roma. Fala pra mim o que você quer. Olha, acho que já dá pra pular pra Roma, que eu tenho muito a falar sobre o suposto... Quer dizer, a atual versão dele dá pra dizer que é suposto atleta. O ex-jogador Pellegrini? Sim, eu gostaria de falar bem do atleta Lorenzo Pellegrini, mas não posso. Não posso porque ele está fazendo Só se você fosse maluco. Não posso porque ele tá talvez na fase mais, digamos assim, irresponsável tecnicamente dele com a camisa da Roma, a ponto de, assim, de certa forma ter uma certa fama de preguiçoso em alguns jogos da Roma. Nosso querido amigo Felipe Portes, ele já tá querendo botar uma vassoura na porta pra mandar ele embora, cara. E não dá pra não dizer que não tem motivo, porque de certa forma o Pellegrini tem produzido muito pouco nesse começo de temporada com a Roma. Assim, em termos estatísticos, tem sido pouco, só deu uma assistência até aqui na vitória contra o Venezia. E de certa forma, para alguém que tem a importância que tem na Roma, seja no período derrossiano ou agora com o Juric, ter os números tão baixos, de certa forma ficou nele em alguns jogadores como o Cristante uma certa fama de que eles teriam feito a cama pro De Rossi cair e tudo mais, todo esse aspecto, e de certa forma ele tá num período até um pouco agressivo em campo, como se viu a expulsão tola dele já pela seleção italiana contra a Bélgica. Talvez seja um momento agora dele começar a colocar a cabeça no lugar, começar a voltar a jogar futebol com a camisa da Roma para pelo menos voltar a ter um desempenho ideal. Porque assim, eu acredito até que nesse sistema que o Juric tem escalado o time e tudo mais, é um sistema próprio para ele funcionar, para um estilo dele funcionar ao lado do Sule e sendo alimentado pela linha de 4 homens atrás dele. Eu acho que é um
sentido que pode alimentar para que ele participe melhor, para que ele seja ativo no jogo, o que ele não tem sido ativo. E dá para você comparar com outros nomes que, de certa forma, foram mais ativos que ele nos últimos jogos. Se você fala do Sule, que tem uma certa qualidade, do Dovbyk, que se você for parar para pensar no desempenho, tem crescido também, tem sido, cara, de que a Roma esperava nesses primeiros jogos com o Juric. Então, poderia ser um sinal. Mas para Roma estar bem nas últimas temporadas, é fundamental o Pellegrini estar bem. E se ele não está bem, não adianta você pensar. E até nessas rotações de elenco do Juric, nesses primeiros jogos, todas as vezes ele tem sido substituído. Se ele tem sido substituído, talvez possa ser um sinal de que não é tão intocável quanto parecia. E não ser intocável para alguém que tem o potencial de ser um cara marcante em Roma, ser o Roma, a tradição dos romanos que jogam pela Roma, que são capitães da Roma e que se esperava mais dele, a torcida de Aloroso espera mais dele, então naturalmente a gente tem que ter expectativas positivas dele. E eu acho que é isso que é o que pesa mais, né? Porque o torcedor da Roma é um torcedor que leva isso muito a sério, né? E o Pellegrini não é qualquer capitão. O Pellegrini é o 5º capitão em termos de longevidade na história da Roma. Tá ali na 5ª posição, só perde pro Totti, que vai ser insuperável, né? Tem 19 temporadas como capitão. Depois você tem o Lozzi, final da década de 50 e 60, com 9, empatado com o Giannini. Depois você tem o primeiro capitão da Roma, que é o Attilio Ferraris, com 7. E depois vem o Pellegrini, com 5 temporadas já, empatado ali com o Amadei e com o Bernardini. E ele, por ser romano e romanista, e tá demonstrando uma preguiça nesse nível, é muito complicado, né? Eu acho que isso pesa bastante, porque a Roma, tô aqui na minha frente aqui agora, tá aberta a relações de capitães da Roma, e você vê que talvez o que mais você poderia dizer aqui, assim, que é um cara preguiçoso, que não é o caso, que é um cara meio crianção, na verdade, era o Totti, porque os outros aqui dos últimos anos, você vê caras que sempre foram exemplo de doação, né? E a Roma teve vários outros, né? Que eram exemplos dentro de campo de caras que aguerridos e tal, e aí você chega no Pellegrini, que tá nessa posição que eu acabei de mencionar, na história da Roma, e ele parece estar sempre desligado do jogo, fica realmente muito difícil, até a posição dele dentro de campo. Quantas vezes vocês já viram um capitão da Roma ser vaiado pela torcida? Acho que nunca. Confesso que eu nunca vi. Nunca. E isso, assim, se você pega a tradição, assim, você tem que puxar muito, só se foi dos anos 70 pra trás, e a gente não sabe, porque, assim, a tradição dos capitães amados na Roma, aí você vem de Bartolomei, você vê o Giannini, você vê o Aldair, você tem o próprio Totti, o De Rossi, assim, pra um capitão ser odiado, ser malhado, é muito difícil, muito difícil. Ou você, sei lá, pra você falar de casos recentes de capitães de outros grandes que tiveram esse problema, talvez só se você forçar muito o caso do Icardi na Inter. Teve o escrutínio do Di Lorenzo com o Napoli, que muita gente começou a torcer o nariz pra ele, e ainda se torce, vale dizer, por mais que tenha melhorado. Muita gente ainda não engoliu muito bem o caso dele na intertemporada, aquela coisa de sair ou não, e outros capitães por aí. Você pode, assim, questionar um ou outro, mas pro romanista questionar a faixa de capitão, eu acho que é um estágio muito avançado. E diria mais até, eu acho que, assim, de todas as grandes camisas, as grandes torcidas da Itália, talvez em nenhuma faixa de capitão seja tão sagrada quanto é na Roma. Mais até do que o conceito de camisa, etc. Eu queria perguntar só como é que vocês veem a situação do Juric, porque ele não é dos mais carinhosos, nem dos mais pacientes. Então, assim, eu queria que vocês dissessem como é que vocês acham que ele vai conduzir isso, né? Porque já se nota uma insatisfação, ainda não é uma repulsa, né? Que a torcida tem com o Pellegrini, mas se nota uma insatisfação porque, como a gente acabou de citar aqui, a fase técnica é medíocre, né? Tá confortável o Juric vai receber o respaldo, porque também tem que ver o contexto da chegada dele, chegou pro lugar do De Rossi, ele não foi exatamente rejeitado pela torcida, mas chega num momento complicado. Então eu queria que vocês, substituindo alguém que a torcida gosta muito, eu queria que vocês falassem sobre como é que tá a situação dele e como é que vocês acham que vai ser a postura dele, né, diante desse assunto que é delicado, né? Ele pode tomar uma decisão e ganhar a torcida e perder o grupo, ou vice-versa. Eu acho que sobretudo da Roma, nesse momento, todo mundo é alvo.
Depois do momento em que você tira, sei lá, talvez um dos maiores heróis da torcida, um cara que assim talvez um dos jogadores que é a camisa da Roma, que é a Roma em forma de pessoa, como o De Rossi, eu acho que assim, à medida que você tira ele, que você tem esse negócio, e se diz que tem coisa da diretoria, que se diz que tem coisa dos jogadores, quem vier depois imediatamente está com a mira apontada. A Sud, todo mundo da torcida da Roma, ali, seja em Roma, em Jacarta ou sei lá, em Feira de Santana, que torça para Roma, vai achar que todos estão sob o alvo. Vai achar que todos foram responsáveis de não ver o sujeito que estava crescendo com a Roma na temporada passada, mas que as coisas não andaram direito nessa temporada, todos vão ser vistos como vilões. Até mesmo o Juric, que chegou depois, porque de certa forma ele tem esse peso também. Ele tem essa coisa de, sabe, você vai substituir o sujeito que é a Roma em forma de pessoa. Então, assim, à medida em que isso acontece, tudo está como alvo. Por um lado, o Juric tem um problema para resolver com relação a isso, até de você tentar meio que buscar o futebol do Pellegrini de novo, buscar a importância dele de liderança técnica e de vestiário, mas ao mesmo tempo, se o Pellegrini continuar não agradando, ele tem uma certa liberdade que não teria em outros tempos de, por exemplo, sacar ele do time. E já teve história até durante a data FIFA aí de o De Rossi voltar, né? Já teria uma possibilidade de o Juric ser demitido para o De Rossi voltar. E aí é o que a gente também falou anteriormente, né? Como a diretoria da Roma tá bem perdida, né? Que compra o Everton e no mesmo dia diz que a prioridade é a Roma. É a mesma prioridade? Tá comprando outro time por quê? E a torcida dos Toffees fica como ao ouvir isso? Enfim, é uma diretoria que tá meio desconectada da realidade, né? Aparentemente. E, enfim, vamos lembrar que o De Rossi renovou o contrato no final da última temporada até 2027. Então, é mais uma questão. Engraçado isso, né? Porque o De Rossi tem contrato até 2027 e o Juric tem até 2025. Então, talvez seja mais barato rescindir com o Juric e voltar ao De Rossi mesmo. Aí. Rapaz, que beleza de gestão, viu? Que aula de administração. Dizem que os norte-americanos sabem tudo, né? Que nem o Elon Musk também, não é norte-americano, né? Mas... enfim, né? Ele sabe tudo também. Tô vendo, estão mostrando muito bem. Vamos falar então um pouquinho sobre o Torino, porque a gente tá falando de dois clubes que estão... é muito mais uma questão de má administração, né? Ou de má gestão. E aí, sendo no aspecto dos negócios ou do campo e bola. Mas agora a gente vai falar do Torino, que quando vem melhorando um pouquinho, né? Quando vem se organizando melhor, fazendo melhores mercados, aí dá um azar monumental, porque perde o seu pilar no campo de ataque, né? O jogo do Torino era muito moldado desde a temporada passada, diga-se, pra bola no Zapata e ver o que ele arruma. E aí você perde esse cara. Caio, o Adams fazia um bom começo de temporada. Faz um bom começo de temporada, né? Mas não querendo jogar um balde de água fria, outro balde de água fria no torcedor do Torino, é pouco, né? É pouco pra suprir a ausência que o Zapata vai causar, né? É difícil demais pensar em substituir, porque querendo ou não, o Zapata, já nesse começo de temporada, era um negócio muito interessante. Você conseguir 3 gols em... Vamos contar com a Copa também, apesar da eliminação pro Empoli. Foram 8 jogos e 4 gols. E aí, num momento como esse, ele já perde a temporada, é uma catástrofe. Até para ter que acelerar a adaptação do Che Adams, que tem números interessantes também, mas é uma outra característica, um outro contexto. E talvez, num primeiro momento, ter de depender como parceiros de um Caramò que parece que ainda não virou tanto e de um Sanabria que tem suas irregularidades. Faz seus gols, volta e meia tem sua importância, principalmente saindo do banco, mas que a longo prazo parece que ainda tá faltando alguma coisa para ele se firmar de vez. Algum jogo mais constante, que gols como dessa data FIFA que ele fez da vitória do Paraguai contra a Venezuela sejam mais constantes pelo Torino. Então, assim, eu até acredito que coletivamente o Torino
melhorou. O Torino do Vanoli tem sido competitivo. Vendeu caro a derrota para Inter em San Siro, teve jogos interessantes mesmo quando perdeu para Lazio, conseguindo competir muito bem. Mas ao mesmo tempo, quando você perde talvez a melhor garantia de gols que você tem, que de certa forma, desde que o Zapata chegou na Itália, ele sempre é uma garantia de gols. Seja saindo do banco, como foi muitas vezes no Napoli e na Atalanta, seja muitas vezes como titular, como foi na própria Atalanta e na Samp. E até nos tempos de Udinese, que era a fase mais assim dele. Mas sobre isso, eu até acredito que o sistema pode fazer e pode potencializar mais as boas características do Adams. Mas, sobretudo, eu acho que, inevitavelmente, o Torino vai querer bater no mercado atrás de centroavante. E aí, de repente, se falou até no Cholito Simeone, que tem lá suas irregularidades, tem suas questões de desempenho no Napoli, tem outros também, e de repente sai daí. Aliás, esse período de lesões de ligamento recentes, cara, foi terrível lá em Turim. No lado Grenat, o Zapata. No lado bianconero, o Bremer. Então, assim, você ter algumas perdas tão grandes assim por causa de ligamento no joelho já em outubro, pra mudar muito o planejamento. Não fala do Bremer não, que do Bremer eu fiquei deprimido, bicho, porque ele tava comendo a bola e tinha acabado de, enfim, receber uma justíssima convocação, né? Foi um negócio de questionar as leis do universo. Nelson, a janela tá aí, mas não tem tanto, né? Tá, mas não tá, porque a janela é em janeiro, a gente tá gravando no dia 17 de outubro, então assim, há uma possibilidade, queria que você dissesse se o Vanoli poderia, ou se você acha que ele vai fazer isso, mudar completamente a estrutura da fase ofensiva do time, né? Porque como a gente falou aqui, o time era moldado pro Zapata, não tem exatamente um jogador com as características dele, o quanto ele precisa mudar ou se adaptar, né? Ou ele vai tentar encaixar algum jogador nessa função, ou as mudanças serão drásticas. Como é que você vê ele tentando sair dessa encruzilhada, dessa armadilha aí que o destino pregou pra ele? Eu acho que ele vai ter que se virar com a dupla entre o Che Adams e o Sanabria mesmo. Eu acredito que ele vai trabalhar dessa forma. Vai ficar sem banco, vai ficar com poucas opções no banco. Eu acho que esse talvez seja o maior fator, né? São 11 rodadas de Série A até a janela se reabrir, né? Tem a possibilidade também de o Vlasic, né? De ele utilizar também o Vlasic ali com o Sanabria ou o Che Adams mais avançados, né? Então, eu só vislumbro essas duas possibilidades, né? O Caramon tem jogado pouco, né? Jogou mais na Copa Itália mesmo, né? Só que é difícil, né? Substituir o Zapata, não só pela questão de característica, mas a gente... O Caio falou bem aí, né, o que o Zapata é sinônimo de gols. Acho que muita gente até não tem essa dimensão. O Zapata é o maior artilheiro em atividade da Série A, tá? Nesse momento. Dentre os jogadores em atividade, ele é o jogador que mais tem gols na Série A. Tem 124 empatado com o Dybala. E não é uma posição desprezível na lista, não. Ele tá entre os 60 maiores artilheiros da história da Série A. A posição dele, nesse momento, é 56. Então você vai substituir esse cara, vai dar trabalho. Não vai ser tão fácil. Mas, enfim, né? Faz parte da história de azares do Torino, né? Torino é o time mais azarado da Itália, assim, de longe, né? É um time que perdeu o seu maior time, o seu maior elenco no desastre aéreo, que depois perdeu um craque atropelado por um cara que virou presidente do time décadas depois e levou o time à falência. Tipo assim... A lesão do Zapata na história do Torino é uma gotinha, né, de azar. Como o pessoal brinca, apenas mais uma terça-feira, né? Comum. Pois é. E no caso do Torino, a gente via, né? A gente até comentou que, poxa, pode ser que o Torino dessa vez consiga competir mesmo por uma vaga na Liga Europa, né? A gente tá vendo times, pelo menos no papel, mais fortes que ele rateando, né? A Roma ainda... muito irregular, a Fiorentina também, a própria Atalanta também começou o campeonato um pouco abaixo, o Bolonha, mas no meio desse equilíbrio todo, o Torino perdeu 2 vezes seguidas, já está em sexto, com um ponto a mais que a Atalanta, Roma e Fiorentina. Então, nessa fase muito equilibrada do campeonato, você perde o Zapata, tem que se readaptar, tem essas pelo menos 11 rodadas aí pela frente, sem você poder contratar um centroavante, a não ser que vá no mercado e contrate alguém que esteja sem contrato, né? Tem o Balotelli aí.
A gente já ouviu falar do Balotelli no Genoa e tudo mais. Né? Rolou essa conversa aí, né, do Balotelli. Agora eu não tenho outros nomes aqui de atacantes sem contrato, mas eu não acredito que o Torino fará isso. Acho que o Torino vai se virar com o que tem e vai tentar uma contratação um pouco mais sólida em janeiro, né? A primeira rodada com o mercado aberto vai ser a 19ª, que é já praticamente a virada de turno, né? Então, se o Torino não perder muitos pontos, eu até acredito que ele continue ali na briga ali por essa vaga europeia, mas se começar a perder pontos nessa fase do campeonato vai ficar muito complicado. E você vê que o time tinha começado bem, até meio defensivamente também, mas já acabou perdendo até em termos de número, assim, essa solidez, né? Só tem um gol de saldo no momento, né? Então acabou fazendo um pouco de diferença. O Zapata fora, até o saldo que já não tá grandes coisas, né, em relação ao que foi bem no iniciozinho do campeonato, pode acabar prejudicando também nisso, né? O time já não tá tão sólido defensivamente, e se perder seus gols, a tendência é perder também aproveitamento, né? Bom, só o que eu posso falar é perdão para o torcedor do Torino. Como você muito bem citou, já é um time historicamente azarado, a gente foi lá e deu a munição que a Lady Murphy precisava. A gente vai ficando por aqui, mas tem um tempinho se formos rápidos para vocês fazerem os destaques finais aí, eu tentando antecipar alguma coisa que vai acontecer nas próximas rodadas ou não. Vocês decidem, começando por você, Caio Bittencourt. Bem, para não dizer que eu não cornetei o Napoli hoje, porque assim, é de praxe, é quase um pedágio, eu tenho uma reclamação para fazer o seu Antônio Conte, que é com relação à titularidade do atleta politano, que tem sido um tanto quanto complicada, até porque ele não tem entregado a ofensividade que outros da função, seja o David Neres, seja o Ngonge, quando entra, que eu não entendo porque o Ngonge não entra, e o Politano é um caso curioso, porque entra técnico e sai técnico na seleção ou no Napoli, às vezes com atuações burras do Politano, ele continua sendo titular. Mas essa é uma reclamação que eu tenho para fazer com certa frequência. E um abraço a todos. Você sabe que às vezes eu fico imaginando que tem só isso, né? Explicaria que existem jogadores que são leões de treino e jogadores que não são, e o Politano deve ser um megazord dos treinos, né? Porque, como você falou, a série de treinadores com que isso ocorre só leva a gente a imaginar que ele é o cara, ou então é uma figura humana da melhor qualidade, né? Não, dizem que é. Na verdade, ele tem lá seus momentos, é que, teoricamente, não compensa manter a titularidade por esses momentos. É isso, né? O pessoal tem que procurar jogador e não genros, bons genros. Nelson Oliveira, seu destaque final, por favor. Vou ser 2 destaques, né? Primeiro que a gente vai ter uma rodada muito importante na Série A nesse fim de semana, né? A gente tem Roma e Inter, Juventus e Lazio e até o Milan Udinese, né? O Udinese começou bem o campeonato também. Então, pra quem tá ouvindo a gente, é bom ficar atento pra esses jogos. A rodada começa sábado, vai de sábado até segunda. E na Série B, Anderson, pra sua alegria, o Berardi voltou. Pô, você acha que eu não sei? Você acha que eu não tava acompanhando? Pois é, o Berardi voltou depois da lesão séria que ele teve. Já entrou no segundo tempo no jogo contra o Cittadella e deve estar já preparando a volta à titularidade do Sassuolo, que é o terceiro colocado nesse momento da Série B. E é o favorito ao acesso porque manteve grande parte dos jogadores que estavam no elenco, né? Vários nomes importantes, como o Thorstvedt, da seleção da Noruega, né? Quem gosta de acompanhar o Haaland provavelmente conhece o futebol dele. E o Sassuolo vai jogar contra o Brescia, né? Um jogo importante também, que o Brescia também está brigando pelo acesso, assim como na Série A, a Série B também está bastante equilibrada. É a tônica do campeonato, né? A Série B é um campeonato bastante parelho, né? O Spezia também está, nesse momento, na última temporada, lutou para não cair, está brigando para subir. A gente tem o Pisa, do Pippo Inzaghi também, que está brigando para subir, é o líder do campeonato no momento, com a vantagem de 3 pontos. Pisa não joga a Série A desde o início da década de 90. Quando jogou, tinha o Simeone no elenco. Então, o pessoal nostálgico aí talvez torça pelo Pisa, né? Considerando toda essa história e ter o fato de o Pippo Inzaghi também no elenco. E o Frosinone tá brigando pra cair, tá? É o penúltimo colocado, na verdade, é o time que tá com o pior aproveitamento. Só não tá em último porque o Cosenza foi punido por questões financeiras, né? Deixou de pagar impostos. Mas em termos de aproveitamento, o Frosinone seria o último colocado. Então, conforme o campeonato for passando, a gente vai atualizando. Quem quiser saber como a Série B está um pouco de forma mais detalhada, a gente tem um texto no site sobre essas 8 primeiras rodadas, destaques, decepções e tudo mais.
Então é só acessar o nosso site e a gente vai fazendo essa atualização periódica aí para quem tem interesse nesses times tradicionais e que disputam a Série B e estão, às vezes, há muito tempo longe da elite do futebol italiano. O que é o futebol, né? O time não merecia cair da A para B e agora tá flertando em pra C. Parabéns pro Zanoni. Muito obrigado a todo mundo que nos escutou até aqui, nos acompanha sempre, ou para você que está acompanhando a gente pela primeira vez, o agradecimento é o mesmo. Um abraço pro pessoal da Central 3, para todos vocês que nos acompanham e nos vemos e nos ouvimos em breve. Arrivederci e tchau.